Eu odiava a intimidade com meu marido. Na verdade, eu temia isso. Eu literalmente contava os dias na minha cabeça, e 3 dias já pareciam tempo demais. Então eu pensava que provavelmente deveria simplesmente ir lá e fazer. Todas as noites a gente ia pra cama e eu ficava lá deitada, ansiosa, porque sentia que ele provavelmente queria. Mas até durante o dia, eu odiava quando ele me tocava. Cada beijo, cada abraço, cada massagem nas costas, tudo isso me dava um pouco de ansiedade, porque eu sentia que vinha com uma expectativa. Uma vez ele sugeriu que fizéssemos um daqueles desafios de intimidade de 30 dias. E eu chorei. Outra vez, ele comprou aqueles jogos de cartas picantes para casais. E eu literalmente tive uma crise de pânico. Lembro de ter pesquisado terapeutas no Google para tentar entender o porquê de eu ser assim. Eu não quis dizer desse jeito. Preciso voltar atrás nisso. Eu não sei por que isso acontece às vezes. É tão estranho. Tipo, eu não sei. Eu tento clicar pra parar isso e... acaba apertando o botão de curtir. É irritante. Deixa eu voltar atrás nisso. Mas pra mim, só parece que ela na verdade nem gosta dele. Certo? Você diz que tem uma intimidade e sabe que ele tentou fazer certas coisas, de uma forma ou de outra, pra tentar reacender as coisas ou algo assim. E você sente ansiedade por causa disso. Então por que estar casada com ele se esse é o caso? Tipo, isso soa tão estranho, sabe? Eu não quero ter intimidade com ele, mas sou casada com ele. E quando ele tenta ter intimidade, quando ele tenta fazer essas coisas diferentes para, sabe, tentar reacender as coisas um pouco, apimentar um pouco as coisas, isso me dá ansiedade. Então por que você está com ele? Tipo, ele é rico? É por isso que você está com ele? Tipo, eu estou confuso. Você só não queria ficar sozinha? É por isso que você está com... Eu estou perdido, de verdade. Vamos voltar ao assunto. Um ataque de pânico de verdade. Eu me lembro de pesquisar por terapeuta no Google para tentar entender por que eu me sentia assim. Eu me lembro de marcar consultas médicas. Por que minha libido estava tão baixa? Eu realmente achava que tinha algo de errado comigo. Eu pensei que talvez fossem meus hormônios. Talvez meu desejo simplesmente não funcionasse direito. Talvez eu fosse apenas uma daquelas mulheres que simplesmente não gostam de intimidade sexual. Eu me lembro até de dizer para mim mesma que, se eu passasse a minha vida inteira sem ter intimidade, eu ficaria bem com isso. Por praticamente 10 anos, eu me perguntava, o que há de errado comigo? Depois do nosso divórcio, eu fiquei determinada a entender isso, porque eu nunca quis levar esse problema para outro relacionamento. Depois do nosso divórcio, eu pesquisei, aprendi, fiquei curiosa. Eu comprei os brinquedos sexuais. Eu só queria entender e derrubar essas barreiras de por que eu me sentia assim. Mas então eu percebi que Então por que você não fez isso enquanto era casada com ele? Eu só estou um pouco, sabe? O quê? Tipo, essa situação. Tipo, você fez tudo isso depois. Por que não fez antes? E diz aqui, eu evitava sexo com meu marido e ele acabou me traindo. É óbvio. Tipo, escuta. Eu não quero dizer que trair é certo, ok? Não é. Mas também, se você está evitando sexo com um homem com quem você é casada, ela não parece tão velha assim. Não é como se você tivesse 90 anos, sabe, o amigão pode não estar funcionando. Sabe o que quero dizer? Embora seja uma bênção poder viver até uma idade avançada, mas não é como se eles tivessem 90 anos. E, você sabe, as coisas podem não funcionar. Você parece bem jovem. Certo. Então eu presumiria que o ex-marido dela também era bem jovem. Então... Você sabe, só com base na biologia... Rapazes, nós sabemos o que acontece de manhã. Nós não temos nada a ver com isso. Isso é só o nosso corpo, sabe? E foi assim que Deus nos fez. E agora você está tipo, não vou fazer nada. Sabendo que esse homem está acordando todo dia de manhã ao seu lado. Só você. Ele fica duro, que nem um poste. Sabe o que eu quero dizer? E você só fala, não, desculpa, não dá pra fazer. Eu não sei, cara. Essa aí tá me confundindo.
Eu não odeio intimidade. Eu odiava me sentir emocionalmente desconectada da pessoa com quem eu estava tendo intimidade. Eu odiava sentir que a conexão física era esperada enquanto a conexão emocional estava faltando. Olhando para trás, eu me senti tão sozinha emocionalmente por muito tempo. Eu não sentia que ele tentava se conectar comigo emocionalmente. Eu não me sentia vista. Eu não me sentia emocionalmente segura. E quando seu coração se sente desconectado, seu corpo acompanha. Sendo honesta, ainda carrego culpa pelo fato de não ter conseguido dar a ele essa parte do nosso casamento. Porque eu sei que a intimidade é importante. Um casamento não pode prosperar quando duas pessoas se sentem desconectadas. E eu assumo isso. Mas aqui está o que eu não assumo. A decisão dele de trair. Porque mesmo que eu me sentisse emocionalmente negligenciada, mesmo que eu me sentisse sozinha dentro do meu próprio casamento, mesmo que minhas necessidades emocionais não fossem atendidas, eu ainda assim não fui procurar outro homem. Eu não comecei outro relacionamento. Eu não menti. Eu não traí meus votos. Problemas no casamento são reais. Casamentos sem sexo são reais. A desconexão é real. Mas quando essas coisas acontecem, você conversa. Você pede aconselhamento. Você luta pelo seu casamento. Espere, fico feliz que ela tenha dito isso, porque era exatamente para onde eu ia agora. Por que você não sentou com ele e teve conversa sobre toda a situação? Tipo, por que não? Tipo... Eu sinto que algumas pessoas acham que homens e mulheres são exatamente iguais, mas nós não somos. Como homens, nós pensamos de forma completamente diferente. Pelo menos, a maioria de nós pensa de forma completamente diferente das mulheres de modo geral. Obviamente, há algumas semelhanças e tudo mais, mas na maioria, obviamente estamos falando em termos gerais aqui. Mas nós, homens, pensamos diferente sobre as coisas. E a maneira como resolvemos problemas, nós lidamos com isso de forma diferente. Então, se você quer algo um pouco diferente, você precisa ter essa conversa. Então, eu não ouvi ela dizer. Talvez ela tenha dito, talvez eu tenha perdido, mas eu não ouvi ela dizer. Eu tive que sentar com ele e conversar sobre a maneira como... Sabe, eu quero me sentir amada. Tipo, eu gosto de me sentir amada desse jeito. Sabe, eu agradeceria se você fizesse X, Y e Z. Sabe, eu não ouvi ela dizer isso. Eu ouço ela dizendo... Sabe, eu me senti sozinha agora, depois que tudo aconteceu. Mas durante toda a situação, você nunca disse nada e simplesmente negou o sexo para o homem por 10 anos. Ou você temia isso, sabe? Quer dizer, você temia sempre que acontecia. Interessante. Interessante. E parece um pouco chocante para você que ele tenha traído. Mais uma vez, não estou dizendo que trair é certo. Não é. Mas se o seu marido... que, pelo que ela mesma disse, parecia que ele tentou reacender a chama na situação. E você constantemente apagou isso depois de 10 anos, sabe? Poxa, depois de 1 ano, sabe o que quero dizer? Sabe? 1 mais 1 sempre é igual a 2. Só dizendo, se você acorda tão duro quanto um poste de luz e a mulher com quem você é casado só recusa. Recusa. Recusa, recusa, recusa. Você está prestes a pegar outra pessoa. Vai acontecer. Mais uma vez, não estou dizendo que isso é algo bom. Só estou falando sobre a realidade da situação. Só estou falando sobre a realidade da vida. Isso vai acontecer. Como homens que são saudáveis e vibrantes, acordamos todas as manhãs duros como um poste de luz. Isso não tem nada a ver com a gente. Foi assim que Deus nos fez. Isso é por causa dos hormônios, mas de qualquer forma. Então, se você simplesmente, sabe, todo dia só... Mais cedo ou mais tarde, a gente vai fazer alguma coisa com isso. Alguém vai sentar nesse pau. Com todo respeito, claro, com todo respeito. Alguém vai pegar. E não é difícil, já falei isso antes. Você pode chegar no barzinho do seu bairro. Em qualquer noite. E tem alguma mulher lá dentro. Que a única razão pela qual ela saiu de casa naquele dia foi para encontrar alguém para transar com ela. Só isso. Moças, vocês sabem do que eu tô falando. Vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Rapaziada. Ei, às vezes essas mulheres são mais safadas do que a gente. Quero dizer, eu penso sobre A. Rapaz, eu vou te falar, mano. Mulheres, vocês podem confirmar isso. Algumas de vocês podem ser essa pessoa ou algumas de vocês podem ter amigas assim.
que são bem safadas mesmo. A única razão pela qual você saiu ou sua amiga saiu foi para encontrar alguém para levar para casa ou para ir para casa junto. É isso mesmo, 100%. Então não é tão difícil encontrar alguém. O que também é outro motivo pelo qual eu não entendo por que, sabe? Qualquer cara teria que, sabe, estuprar uma garota. Porque literalmente existem mulheres por aí que esse é o único motivo pelo qual elas estão fora de casa. Para encontrar alguém para transar. Mas uma hora essas coisas vão acontecer. Só dizendo. Casamento. E se nada mudar, você sai com honestidade. Você não constrói intimidade com outra pessoa em segredo. Traição não foi algo que aconteceu com ele. Foi uma decisão que ele tomou. E não foi algo que eu o levei a isso. Não é minha responsabilidade carregar a vergonha e a responsabilidade pelas escolhas dele. Eu odiava a intimidade com meu marido. Na verdade, eu temia isso. Na verdade, isso é algo que você o levou a isso. Tecnicamente. Ele queria você. Ele se casou com você. Ele queria que você fosse essa pessoa. Não era como se você fosse só uma amante. Ele colocou um anel no seu dedo, como deveria. Ele se casou com você, como deveria. Você deveria ser a parceira dele. Aquela, sabe, com quem ele poderia ter esses momentos. E você acabou não sendo essa pessoa. Então ele encontrou outra. Só estou dizendo. Exatamente por isso que as mulheres ficam em silêncio. Os comentários no meu último vídeo são exatamente o motivo pelo qual as mulheres ficam em silêncio. Alguns de vocês ouviram que eu não desejava meu marido e imediatamente decidiram que eu merecia ser traída. Vocês sequer ouviram o resto do que eu disse? Ou vocês estavam tão ocupados tentando fazer dele a vítima que ignoraram todo o resto? Porque eu não disse que simplesmente não queria. Eu disse que me sentia completamente sozinha no meu casamento. Eu disse que me sentia emocionalmente invisível. Eu disse que temia ser tocada porque quase todo toque parecia ter uma expectativa por trás. Eu disse que passei anos achando que havia algo de errado comigo. Eu chorei, procurei médicos, pesquisei terapeutas. Eu estava tentando me consertar porque achava que o problema era comigo. Eu até conversei com ele durante anos sobre como eu me sentia. Mas, de alguma forma, tudo que vocês ouviram foi que ela não estava tendo intimidade com ele. Então ele merecia trair. Talvez, se mais maridos realmente tentassem entender por que suas esposas não os desejam, em vez de apenas reclamar que elas não desejam, as coisas seriam bem diferentes e ela talvez realmente quisesse tocar. Você não pode ignorar emocionalmente sua esposa o dia todo. Nunca fazê-la se sentir vista. Nunca fazê-la se sentir emocionalmente segura. Nunca investir nela e depois ficar surpreso que ela não esteja de repente com vontade às 9 horas da noite quando você está. Poxa, por que isso continua acontecendo? Aconteceu de novo. Eu estou tentando pausar o vídeo e acaba apertando o botão de curtir sem querer. Eu não quero curtir o vídeo, tá bom? Eu só quero assistir ao vídeo. Mas antes de tudo, deixa eu dizer uma coisa. Você é um adulto. Haja como tal. Bem, eu precisava disso daquela pessoa e daquilo de outra pessoa. Seria bom? Claro, com certeza. Eu não acho que fomos feitos para ser criaturas solitárias, certo? Mas também, você é um adulto. Segunda coisa, se você disse que se sentia emocionalmente desconectada, você ensinou a ele como consertar isso? Ainda não ouvi essa parte. Ei, eu falei pra ele, sabe, talvez às vezes me surpreenda com flores, ou me surpreenda com, sei lá, um presente, ou me mande uma mensagem legal. Ou, sabe, você ensinou ele a fazer isso? Você mostrou pra ele? Nós pensamos de forma diferente. Mas eu não fiquei satisfeita. Então eu... Então por que você se casou? Se tudo é sobre mim, por que você se casou? Porque, uma vez que você se casa, não sou mais só eu, somos nós. Não é só você. Não existe eu em equipe. Como todos nós já ouvimos essa frase antes. Mas é verdade. Vocês são uma equipe, mas tudo que eu ouço você dizendo é eu. Eu não ouço você falando sobre o que ele precisava da situação, o que ele precisava das circunstâncias, o que ele queria no relacionamento. Eu não ouço você falando sobre ele. É só eu. Não nós, não a gente, não o time, eu. E esse é o problema, Minha nossa, cara.
Você está no clima. Você não pode pular a conexão emocional e esperar que a conexão física simplesmente aconteça. E não me diga que ele tentou criar conexão só porque ele tomou a iniciativa na intimidade. Isso não é conexão. Isso é buscar suas necessidades, seus desejos, suas vontades. Você alguma vez parou para perguntar por que ela estava se fechando? Você já se perguntou se ela se sentia sozinha? Você já tentou entender o que fazia ela se sentir amada? Ou você estava apenas focado no que atendia só às suas próprias necessidades? E ao invés de colocar esse esforço em entender sua esposa, Sabe? Vou encerrar por aqui. Lembro de uma frase que vi. Não lembro onde foi. Mas era algo mais ou menos assim. Uma mulher sacrificará sua família pela própria felicidade. Mas um homem sacrificará sua felicidade pela família. E não estou dizendo que estou falando de todas as mulheres. Estou falando de forma geral, porque obviamente sempre há exceções. Sempre há pessoas que são fora desses, sabe, desses padrões. Homens e mulheres, certo? Mas, em geral, uma mulher vai sacrificar sua família pela própria felicidade. Mas um homem vai sacrificar sua felicidade pela família. Se for bom para a família, mas deixar o homem infeliz, ele ainda assim vai fazer. Enquanto uma mulher geralmente não faz isso. E é disso que isso me lembra. É disso que isso me lembra. Mais uma vez, não estou dizendo que todas as mulheres são assim. Existem algumas absolutamente maravilhosas, mulheres incríveis por aí, obviamente, e também existem alguns homens que são uns lixos. Vamos deixar isso claro também. Existem alguns homens que são um lixo completo por aí. Mas eu sinto que em geral sim. Isso continua sendo verdade. De qualquer forma, pessoal, deixem seus comentários, me digam o que vocês pensam e quais são as opiniões de vocês. Se concordam, se discordam, por quê ou por que não. Fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa.